Bíblia Sagrada, edição ecumênica de 1972 da Barça, leitura da Palavra de Nosso Senhor, introduções ao Novo Testamento, continuidade da leitura da interpretação ortodoxa para epístolas de São Paulo, agora Epístola de São Paulo a Tito. Narração Margarete Vital. Esta epístola, escrita em Nicópolis, conforme 3:12, uma cidade do litoral de Epiro, é dirigida a um dos principais companheiros de São Paulo, pessoa muito importante nas relações do apóstolo com a igreja coríntia, conforme 2 Coríntios 2:13, 7, 6-14, 12, 18. Nesta carta, Tito parece ter o cargo de bispo em Creta, designado a ensinar a verdadeira doutrina e a nomear sacerdotes em todas as cidades da ilha, conforme 1 de 5-9, 2, 1 SS. O estilo e conteúdo da carta, como também a situação geral da igreja ali estabelecida, são no conjunto os mesmos das outras epístolas pastorais, 1 e 2 a Timóteo, todas elas escritas dentro das igrejas paulinas, mas evidentemente durante uma geração depois da de São Paulo. Interpretação ortodoxa para a Epístola de São Paulo a Filemon. A Epístola a Filemon, escrita por São Paulo na prisão, versículos 1-9, provavelmente ao mesmo tempo que a carta aos Colossenses, conforme Colossenses 4, de 7-9, é uma carta particular dirigida a um rico cristão colossense. O motivo é a volta de Onésimo, um escravo fugitivo, companheiro de prisão de Paulo, à casa de Filemon. Tendo-o convertido à fé, versículo 10, São Paulo envia Onésimo junto com a carta de volta ao seu amo, que o apóstolo conhecia pessoalmente. Versículos 1, 17 e 22. A carta é um magnífico exemplo da amorosa sensibilidade de São Paulo, pois ele pede ao seu amigo que receba o fugitivo não mais como um escravo, mas como se fosse o próprio apóstolo, como um caríssimo irmão. Versículos 16 e 17. Interpretação ortodoxa para a Epístola de São Paulo aos Hebreus. O livro mais literário do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus, é também uma das mais características pela sua teologia. A tradição a atribui a São Paulo, porém a epístola não menciona o autor. Na antiguidade, houve opiniões largamente divergentes em relação à autoria da mencionada epístola. Irineu e Cipriano conheciam e usaram a epístola, porém não a aceitaram como sendo de São Paulo. Tertuliano a atribuiu a Barnabé, conforme Atos dos Apóstolos 4, 36, 13, 2. Não contendo as saudações usuais, a Epístola aos Hebreus não é tanto uma epístola como um tratado teológico. As semelhanças com a teologia de São Paulo são poucas, principalmente a ênfase que dá à importância da fé, capítulo 11, e as menções ao Novo Testamento, em 8, 6, 9 e 15. O principal tema desta epístola, o sacerdócio de Cristo, está ausente do pensamento de Paulo. Pela concentrada atenção da epístola no Antigo Testamento e no culto do templo, na antiguidade prevaleceu a opinião de que a epístola estava dirigida aos hebreus, os judeus cristãos que se inclinavam às práticas do Antigo Testamento. Não obstante, o Antigo Testamento era a Bíblia de todos os cristãos, e as exortações da epístola contra o abandono da fé não contêm indicação alguma para um retorno à observância da lei mosaica. Em 2, 1-3, 3, 12 e 13, 4, de 1-11, 10, 25 SS. Tudo o que se sabe sobre as pessoas a quem a epístola está dirigida é que constituíam uma comunidade rica que tinha sido perseguida logo depois da sua fundação, em 6:10, 10:32 SS. Essa comunidade podia muito bem ter existido em qualquer lugar da região mediterrânea, possivelmente ao redor de Roma, onde a epístola é citada pela primeira vez. O principal tema desta epístola é o discurso perfeito sobre Cristo. Em 6:1, o alto sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em 5:6, capítulo 7. Cristo é o celebrante do Novo Testamento que se oferece em sacrifício para a expiação dos pecados. Em 7:27, 8:6, 9 de 11-15, 26-28. E aqui nós encerramos a leitura da interpretação ortodoxa
para as Epístolas de São Paulo. Nos próximos áudios, nós teremos a leitura da Epístola Católica de São Tiago, as 2 de São Pedro, as 3 de São João, a Epístola Católica de São Judas e o Apocalipse, ainda dentro da interpretação ortodoxa. Lembra, se inscreve no canal, curte, comente, compartilha com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada e até o próximo áudio.